Paz do Senhor, eu venho compartilhar com vocês mais uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração e eu tenho visto que todos esses dias que eu tenho feito vídeos, que essas mensagens que Deus tem me dado claramente são mensagens de força. É Deus dizendo: não desistam, confiem em mim, eu sou Deus do impossível e para mim nada é impossível. Para mim e para as minhas mãos não há nada que eu não possa fazer, diz o Senhor. Não creiam nas mentiras dos filhos do diabo, porque os que servem ao diabo, eles têm uma certeza absoluta no seu coração que todas as maldades que eles fazem não estará dano algum para eles, não terá consequência para ele no futuro. E que que é um segundo pensamento que é ligado ao primeiro, que eles acham que não terá consequência, porque o diabo engana. O diabo diz, busca ele arrebanha para o satanismo, para servir a ele, que ele vai ser vencedor. O que nós sabemos que é mentira, porque tudo que ele faz, como diz a palavra de Deus, é por causa da permissão de Deus, porque tem que se cumprir as escrituras para que Jesus possa voltar. Tudo que acontece tem que acontecer para que Jesus possa voltar. Em Salmos 97 diz assim: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que ele consome os inimigos em redor. Os relâmpagos alumiam o mundo, e a terra vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagem de escultura, os que gloriam-se de ídolos. Prostrem-se diante deles todos os seus deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós, que amais ao Senhor, detestais o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor Jesus, ó justos, e dai louvores ao seu nome. Aqui no capítulo 10 ele diz: vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Ele guarda a sua alma, ele guarda a alma dos santos, livra-os das mãos dos ímpios. Assim como também está em Salmos 91, que diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem, e os livra e os guarda. Não temam o diabo, não tema as mentiras do diabo, não permita que as setas que o diabo coloca na sua mente para tentar dizer que tudo que acontece na sua vida, que o seu fim já está decretado, que para você não há esperança. Se Jesus não há esperança, a única coisa que deveria no mundo deveria significar um fato, que deveria significar o fim de tudo, que é a morte, para Deus e para Jesus. Não é o fim. Jesus, quando esteve na terra, ele operou maravilhas, ele ressuscitou, ele curou. Através dele, multidões foram impactadas pela palavra de Deus.
Não venhamos ser enganados pelos sofismas, pelos enganos do diabo. Ele quer que nós, assim como neste momento que estamos vivendo, que Ele quer que nós olhemos e paremos de orar, paremos de buscar a Deus, paremos de confiar no milagre de Deus. Paremos, é isso que Ele quer, que nós venhamos a dizer está tudo perdido, acabou. Não, não acabou. Não acabou. A última palavra ela vem do Senhor. E se Deus não disse que acabou, então não acabou. Não é o fim. Em Apocalipse 12 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diamantes. A sua cauda arrastava-se a terça parte das estrelas do céu. Aqui fala sobre os últimos acontecimentos, que é o que nós estamos vivendo, os últimos dias. Mas aqui está falando sobre o anticristo, sobre a batalha que haverá. No capítulo, aí diz aqui, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-se-lhe, pois, um varão, que há de reger as nações com um cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe se havia preparado lugar, para que nele se sustém. Aí no capítulo, não é esse capítulo 6, é o capítulo 7 que eu quero ler. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, aleluia. E a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, os seus demônios. Satanás, que é o Deus com D minúsculo, que cegou o entendimento desse século, como diz a palavra de Deus, o mundo jaz do maligno. Se ele, que tem, entre aspas, poder aqui na terra, para fazer coisas destrutíveis, para induzir os homens, porque nós sabemos que Satanás ele induz os homens, ele fala através das setas, ele seduz, ele coloca nos homens um amor pelo poder, a ganância, a arrogância, como tem uma arrogância de um certo senhor que se acha melhor do que Deus. Mas ele irá cair. Assim como Satanás caiu, ele vai cair. Ele e toda a sua corte irão cair. Ele só permanecerá de pé se Deus não for Deus. Porque se Deus tem o poder para aniquilar o Deus que comanda essa terra, você acha que para Deus derrubar um homem é complicado? É difícil demais para Deus? Eu estava vendo um vídeo aqui em Portugal, as pessoas nas ruas protestando. E mais uma vez até lá a imprensa é corrompida, porque uma moça que claramente brasileira falou que estava lá porque não concordava com o que está acontecendo.
porque ele é um condenado, só foi solto por esqueminhas como o STF, por ser coligado, por ser ali irmãozinho, por serem todos da mesma facção criminosa, por ser todos mancomunados com ele, por seguir através das leis e dos seus amiguinhos corruptos tirar ele da cadeia. E ela disse isso, e o repórter, mas ele foi eleito porcaria nenhuma. Uma eleição. Só pode dizer, mas ele foi eleito por votação. Não foi, não. Eleito foi o senhor Jair Messias Bolsonaro em 2018. Ele foi eleito. Apesar de tudo que fizeram para tentar impedir, não conseguiram. Aquilo foi uma eleição. Quando é uma eleição justa, quando realmente ganha a vontade da maioria, e nós sabemos que está longe de ser a maioria, a pequena corja de bandidos, de corruptos, de safados, mau caráteres que apoiam esse homem. E o mais triste é dizer que tem pessoas que se dizem servos de Deus, que se dizem pastores, apoiando um servo do diabo, claramente satanista, que nunca respeitou, que sempre blasfemou, zombou da igreja de Deus. E tem uns que se dizem servos de Deus, que apoiam quem zomba de Deus. Mas ele foi eleito por votação. Não. Uma votação justa ele não foi. Uma votação que foi ganha por fraude. Isso não é votação. É fraude, é mentira. Como eu vi outro vídeo essa semana, tinha um rapaz com um caminhão cheio de lixo e tava lá milhares e milhares de títulos falsos que fizeram na votação para eleger um certo senhor. Como ela disse, o argentino que mostrou claramente a fraude que teve nas urnas, a manipulação descarada que teve, para que esse senhor fosse eleito, porque alguém só é eleito. E isso não aconteceu. Nós temos que continuar. Nós não podemos nos calar, igreja. Nós somos a geração do avivamento, a geração que antecede a volta de Cristo. Em Apocalipse 12 diz: então houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram. O dragão e os seus anjos todavia não prevaleceram, nem mais se achou o céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão. Deus vai expulsar esse grande dragão. Não está nada perdido. Continuem confiando no Deus que vocês servem, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas e profecias que houve. Eu sei que tem gente zombando, tem gente dizendo que porque não aconteceu ainda que Deus tinha falado para os servos dele, porque eu creio no meu Deus. E eu creio no que o meu Deus me disse. E na certeza, esse homem só sentará naquela cadeira, só tomará a frente dessa nação se Deus não for Deus. Assim como muitos que ousaram dizer que se tivesse os votos que precisava, nem Deus te daria, não impediria de sentar na cadeira. E com muitos outros exemplos de quem zombou de Deus. Onde é que estão todos esses que zombaram de Deus hoje?
mortos.